E aí, galera, beleza? Todos estão bem? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês aí, tá? E aí, como estão? Todos já decidiram em quem vai votar agora como prefeito e vereador da sua cidade? Pois preste muito bem toda a atenção possível, porque, como nós sabemos, essa é a base, né, da mudança, da governabilidade que necessita ter um governo seguro. Se não tiver uma governabilidade exata, nós sabemos que isso vai dar um problema mais tarde. E você, vai votar dos mesmos? Você vai vender seu voto pelo valor que seja? Ou você simplesmente vai pensar assim, é só mais dos mesmos e eu posso voltar em qualquer um que não vai diferenciar e não vai mudar em nada. Se você continuar pensando assim, infelizmente, o meu objetivo, como sempre foi com o meu canal, é de levar uma massa crítica pensante, de elevar um pensamento mais objetivo com a vida, ok? Na sua sobrevivência no seu dia a dia. Mas nada disso será possível se você simplesmente descartar o seu bem maior nesse exato momento, que é justamente o seu voto. Eu, pessoalmente, em nível de Rio de Janeiro, como vou ter que votar aqui no Rio de Janeiro, ainda, na verdade, eu não vou poder votar porque eu vou estar fora, né? Mas eu, ainda bem que eu me livrei dessa, né? Como eu vou estar fora, eu vou só justificar o meu voto. Mas eu não tenho, mesmo assim, se eu fosse votar, eu não tenho no Rio de Janeiro nenhuma preferência para prefeito, para vereador, até você arrisca naqueles que estão começando agora, que estão vindo com uma ideia de querer uma mudança. Tem muitos vereadores bons, tem muitas pessoas aí, pelo menos pessoalmente, as pessoas são boas porque estão entrando no mundo da política agora, não conhecem as tretas e os trâmites como são feitos lá dentro. Então, logicamente, essa pessoa ela vai com toda a boa intenção. Mas como a gente conhece um pouco da política e um pouco da humanidade, nós sabemos que o prazo para ser infectado dentro desse meio político é muito curto, é muito raso. Muito breve acontece da gente ver aquela pessoa que você botava tanta fé, de repente ela ser corrompida, porque já existe um núcleo podre lá dentro, né? Essa aqui é a verdade. Mas se a gente não tentar cada vez mais renovar, tirar os antigos viciados e tentar renovar com pessoas, pelo menos, que tentem fazer uma mudança lá dentro, a gente sabe que vai continuar sempre a mesma coisa, vai ser sempre mais dos mesmos. Aqui no Rio de Janeiro, como eu já falei anteriormente, eu, mesmo que não venha a fazer a minha votação aqui, mas eu não teria ninguém em nível prefeito para indicar. Não tem. Porque os que estão aí emparelhados, eu simplesmente eu não coloco minha mão no fogo por nenhum deles. Não tenho nenhuma preferência política em nível de prefeito aqui no Rio. Todos estão, vamos dizer assim, na malha suja, né, da coisa. Por que eu digo isso? Eu, se fosse votar em alguém, vamos dizer assim, vou até ver de uma forma geral, vocês lembram do fundo eleitoral? Preste muita atenção nisso. Eu votaria naquele que não usou, que não quis utilizar o fundo eleitoral. Nós vimos no tempo passado, em uns meses atrás, uma briga pelo fundo eleitoral. E a primeira coisa que veio à minha mente, eu pensei assim, poxa, cara, o candidato que não utilizar o fundo eleitoral, essa pessoa vai estar bem intencionada. Nós sabemos que o fundo eleitoral ajuda o indivíduo a fazer a sua divulgação da sua campanha e tudo mais. Só que hoje em dia, nós sabemos que se o político ele for realmente bem intencionado, ele não precisa utilizar desse fundo eleitoral. Porque há muita treta envolvendo esse fundo eleitoral. Nem todo esse dinheiro vai realmente parar na mão da propaganda devida, como deveria ser, para a fomentação, né, para poder promover aquele candidato. Eles utilizam, muitas das vezes, esse dinheiro para corromper os votos, ok? Para corromper eleitores. Essa que é a verdade. Então,
A partir do momento que um candidato se utiliza do fundo eleitoral para se promover e se candidatar, nesse segmento eu digo para você, eu não votaria. Por exemplo, São Paulo. Eu se eu estivesse em São Paulo hoje, pelo que eu estou vendo hoje na atualidade, pelo que tem em São Paulo, eu votaria no Mamãe Falei. Isso aí. Eu votaria sim no Mamãe Falei se eu estivesse em São Paulo. E indico para quem está em São Paulo, veja por essa perspectiva. Tudo bem que o partido dele, o MBL, não é flor que se cheire também, né? Tem seus erros, tem seus altos e baixos e tal. Mas eu estou pensando mais individualmente, eu estou pensando no indivíduo que vai estar lá na ponta da lança, ok? Bolsonaro, quando ele fez as suas campanhas para a presidência e tudo mais, ele pertencia a determinados grupos, né? Pertencia a outros partidos e que também, no seu fundo em si, não tinha boa visão, não tinha coisas muito bem formatadas ali, né? Em todo partido você vai ver aqueles que querem se aproveitar realmente do teor político da coisa para poder se promover de qualquer forma. Existe aquela coisa da guerra ou tudo ou nada. E ainda tem aquela problemática, né? Determinados partidos, por serem grandes, eles recebem muito mais recursos. Mas não é porque um partido ele é grande ele seja bom. Isso tudo tem que ser avaliado quando você for colocar seu voto lá na urna. Veja realmente a pessoa que tem uma pretensão de mudança. Veja quem é ou quais são as propostas do seu prefeito, do seu vereador. Veja se essa pessoa não é ligada a algo ruim, como grupos extremistas, né? Grupos terroristas, por assim dizer. Eu estou nomeando terrorista no formato mais agressivo da coisa, mas você me entende o que eu quero falar, ok? Se você vê que aquele prefeito, aquele vereador, ele é coligado a algum tipo de linha que não venha a trazer um benefício real para a sociedade, cara, pensa, porque aí vai estar a base de tudo. Esses caras, voltado para essa mentalidade de quanto pior o mundo está, é melhor para mim, esse tipo de gente são pessoas que não querem que você desenvolva. São pessoas que preferem que você se mantenha ali na sua comunidade, no seu nível mental, porque assim você se torna muito mais fácil de ser manipulado. Isso é uma coisa tão lógica, tão clara, mas infelizmente tem que ser dito de diversas formas. Você está vendo a minha forma de expressar, você escuta a forma de expressar de uma pessoa mais letrada, de uma pessoa mais educada. A minha educação, a minha forma de me expressar é essa. Eu não tenho um grande grau de intelectualidade, mas sou uma pessoa que eu tento, pelo menos sou um buscador, assim que eu me considero. Mas pela minha racionalidade, eu diria para você que a falta de consciência e a falta da busca dessa consciência faz com que nós sejamos sempre manipulados por essa massa política existente hoje e sempre. E se a gente não tentar hoje, com o voto, com a nossa opinião, com o nosso objetivo, pensar objetivamente. Aquela ideia, muitas pessoas conversam comigo e falam assim, não, muitos têm pelo PT, não, mas pelo Lula tem uma coisa chamada gratidão. Isso é uma verdade. Muitos presos pela gratidão de um passado, de uma coisa que a pessoa deveria ser e não foi, ele acaba votando naquele inimigo, daquele indivíduo, mesmo sabendo que aquela pessoa está totalmente corrompida, com toda uma malha suja dentro da política brasileira. Ok? Um forte abraço para você. Quem não me conhece, sou Alexandre Dachan. Você que não for inscrito, se inscreva. Me dê esse prazer de ter você juntamente aqui da nossa família. Nós tratamos de diversos assuntos aqui relacionados ao dia a dia e à sobrevivência no meio urbano, humano de certo modo também dizer, de uma forma geral. Valeu, um forte abraço e nos veremos nos próximos vídeos. Foi.